Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Boa noite, meus irmãos. Sejamos todos muito bem-vindos à reunião virtual da Casa de Francisco de Paula. Que Deus, Jesus e Francisco de Paula, os nossos amigos espirituais, nos ampare, nos proteja e nos oriente durante essa reunião. Vamos fazer, então, a nossa prece de abertura. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Pai de amor e bondade, Jesus, Mestre amado, Francisco de Paula, amigo querido, neste momento, elevamos os nossos pensamentos até vós para vos pedir amparo, proteção, orientação para a nossa reunião da noite de hoje. Que tenhamos momentos de muita paz, de muito aprendizado, de muito envolvimento espiritual. Que saiamos desta reunião na noite de hoje, revigorados, fortalecidos na nossa fé, com os nossos corações inundados de paz, de equilíbrio, de amor e de esperança em dias melhores. Com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula. Pedimos à nossa irmã Denise que faça a leitura da mensagem. Boa noite. Hoje eu vou ler um texto, uma leitura do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Desculpa sempre. Se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus, Mateus, capítulo 6. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura, nas vítimas da maldade, algum bem com que possa soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir, aprimorando-las a consciência alheia e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence. Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faz silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela, em razão da nociva complacência para contigo mesmo. Não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há também quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos a revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre a multidão de pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Graças a Deus. Graças a Deus. Pedimos agora a nossa irmã Conceição que faça a leitura do trecho do Evangelho. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, Evangelho capítulo 10, item 14, perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-ei, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar a coração. Confrontai essas palavras de misericórdia
com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos. E o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá. Perdoai que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos que o Senhor fará vos assentir à sua direita. Graças a Deus. Passar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, que será feita pela nossa irmã Marta Valente. Marta. Boa noite a todos. O nosso estudo é sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Eu escolhi esse tema em função do nosso momento planetário, né? Em razão dessa pandemia que vem nos assustando aí há tantos meses e, ao mesmo tempo, faz com que a gente faça várias reflexões, né? Principalmente em relação a nós mesmos, em primeiro lugar, o que nós estamos fazendo com a nossa vida, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com os nossos relacionamentos familiares, sociais, e em relação ao olhar para o outro, né? Que é uma das coisas mais importantes nesse momento. O que nós podemos fazer em relação ao outro, em termos de caridade, em termos de melhoria das nossas relações, enfim, é um momento realmente de muita reflexão, de muita elevação, e que, como espíritas, a gente sabe que a gente está num momento de transição, e essa pandemia é apenas uma pequena parte dessa transição que ainda vai demorar bastante, a gente não sabe quanto, mas que a gente faça uma autocrítica muito importante, muito construtiva, e saia disso criaturas melhores, né? Para um planeta melhor. Foi por isso que eu escolhi esse tema. Então, continuando aí o nosso estudo, quando Jesus disse que o seu reino não era desse mundo e deixou o evangelho como roteiro para a nossa ascensão às esferas superiores, uma pergunta nos cabia, né? Qual é o único caminho que nos leva a ele? E o caminho é a humildade e caridade. Por isso, fora da caridade não há salvação. E aí a gente tem que explicar cada significado dessa frase tão importante, tão poderosa. Humildade é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Então, isso é um fator primordial, né? A gente tem que ser humilde, a gente precisa ser humilde, a gente precisa se conhecer. Eu gosto muito de uma frase que eu já usei num outro estudo, na Casa de Francisco, que é: ser humilde não é ser menos que alguém, é saber que não somos mais do que ninguém. E Kardec disse: estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Caridade. A gente tem vários conceitos para exprimir caridade, e eu pensei alguns conceitos para a gente poder entender melhor. Segundo os benfeitores espirituais, né, os quais Kardec interrogou sobre como Jesus entendia ser a caridade, eles responderam: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. E isso constituiria a base da harmonia entre os homens. Em alguns evangelhos, a caridade é traduzida por amor.
Segundo Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, Psicografia do Divaldo Franco, a caridade não pode ser apenas vista como uma virtude teologal, não pode ser uma diretriz religiosa somente, não pode ser implícita como condicionamento de fé. É caridade pura e simplesmente como norma de comportamento. Então, achei isso tão lindo, e pena que a gente ainda não consiga se nortear por isso. Segundo André Luiz, No Mundo Maior, é um contínuo trabalho de renovação e de aprimoramento. Na bandeira de Ismael, que é o protetor do nosso Brasil querido, o lema imortal é Deus, Cristo e caridade. Segundo Emmanuel, na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Ou seja, se a gente quer continuar vivo nessa matéria que a gente precisa do ar. Mas se a gente quiser evoluir espiritualmente, a gente precisa da caridade. E segundo Fabiana de Cristo, é o próprio Jesus de braços abertos, induzindo-nos à renúncia de nós mesmos para que prevaleça a divina vontade. Ou seja, quando a gente vê esses exemplos de caridade, de abnegação que a gente tem no nosso mundo, vários exemplos, né? Essas pessoas, elas renunciam a si mesmas em favor do outro. Então, é o que o Fabiano de Cristo nos diz. Elas fazem a vontade divina, renunciando a si mesmas e se doando inteiramente. Salvação. Existem várias interpretações, mas a que mais me chamou a atenção é salvar-se é compreender a lei divina e alinhar-se a ela. Olha que coisa bonita, e que tem que ser um norte para todos nós, mas que a gente, infelizmente, ainda não consegue, né, cumprir. E a partir desses conceitos, a gente pode dizer que caridade sem humildade não existe. Pois só a humildade permite que nos vejamos como iguais, né? Que ao olhar o nosso próximo, a gente possa identificar nele as mesmas virtudes e defeitos que todos nós temos. Que precisamos tanto de benevolência, indulgência e perdão como qualquer irmão nosso. A caridade é, desculpem, o amor em ação. E Jesus disse que a cena da salvação está na caridade, e a humildade e da caridade, humildade e da perdição, no nosso orgulho e no nosso egoísmo. Nesse capítulo, nós temos duas parábolas importantes. Nós temos a parábola do grande julgamento, em Mateus, capítulo 25, versículos 31 e 46, e a parábola do bom samaritano, em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. No grande julgamento, que seria do juízo final, quando Jesus disse que coloca as ovelhas à direita e os bodes à esquerda, né, e disse que as ovelhas o viram com fome, com sede, sem teto, sem roupa, doente, no cárcere, e os bodes não, e eles perguntam como, se eles nunca o viram dessa maneira. Então ele diz: quando vocês fizeram isso aos mais pequeninos, vocês fizeram isso a mim, né? E na parábola do bom samaritano, quando um doutor da lei o interroga quem seria o próximo, né? Jesus dá o exemplo do homem que fazia o percurso de Jerusalém a Jericó e foi assaltado, quase morto, e um samaritano, dentre todos que passaram e não fizeram nada, foi o único que o acolheu, cuidou dos seus feridos, o levou a uma hospedaria, uma estalagem, e disse que quando voltasse da viagem ainda iria continuar assistindo aquela criatura. Então Jesus pergunta quem foi, né, o próximo daquele homem, aquele que teve misericórdia com ele. Então Jesus faz da caridade a única condição para a salvação, né? Não só porque ela abrange todas as outras virtudes, sendo a negação absoluta do orgulho e do egoísmo, mas mostrando como todas as situações descritas nessas duas parábolas constituem apelo ao coração, né, incentivando a prestação da assistência, mas não aquela assistência fria, né, e sim implicando no envolvimento afetivo que deve existir entre as criaturas. O sentimento de piedade ou compaixão pelos que sofrem,
é o móvel da assistência, sempre. Quando diz tive fome, sede e carência de teto, se refere não apenas à parte material, mas abrange os reclamos afetivos e as ânsias de progresso do espírito necessitado. Quando se refere à nudez, à doença e à prisão, ele exprime os estados de penúria moral em que ainda nos encontramos, ignorantes que somos, debilitados pelas nossas próprias imperfeições e cativos ainda dos sentimentos inferiores que ainda carregamos conosco. Os que estavam à direita, eles foram tocados interiormente e os que estavam à esquerda não foram. Então, o atendimento às carências humanas, sejam elas materiais ou morais, ela reclama sempre o comprometimento afetivo entre quem ajuda e quem é ajudado. Um outro item desse capítulo chama-se o mandamento maior, que todos nós sabemos, né? Que quando Jesus responde ao doutor da lei dizendo amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo, toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos, ele significa fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. E é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. E, consequentemente, a justiça, o amor e a caridade, elas constituem, a rigor, uma só lei, né? Se você é caridoso, você ama. E se você ama e você vê a todos os seus irmãos como iguais, a lei de justiça está aí implícita. Então, é uma só lei, em verdade. E é a mais importante de todas as leis naturais, uma vez que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual. E visto que resume todas as outras, sendo a caridade sempre o norte em todas as manifestações do universo. O outro tópico, segundo o apóstolo Paulo, seria a necessidade da caridade. E Paulo nos mostra que, ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, que tivesse o dom da profecia, que penetrasse em todos os mistérios, que tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar as montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Então, a caridade é a virtude que independe de qualquer crença particular. Todos nós podemos ser caridosos, independente da crença que tenhamos. Que ela é mais do que uma beneficência que você faça. É o conjunto de todas as qualidades do nosso coração. Um outro tópico que é muito importante é o fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. Essas duas afirmações são totalmente contrárias à consagração do princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Nenhuma religião ou seita tem a verdade absoluta. Essa verdade é prerrogativa dos espíritos da categoria mais elevada e a humanidade terrena ainda não pode alcançá-la. Então, isso só segrega as criaturas em vez de uni-las, né? Somos todos filhos de Deus, somos todos iguais e somos todos destinados a mundos melhores, a uma evolução dentro da caridade, dentro do amor, seguindo as leis divinas. Então, nada pode fazer essa segregação. E o Espiritismo, ele admite a salvação para todos, independente de qualquer crença, desde que a lei de Deus, obviamente, seja observada, né? O Espiritismo não diz que fora do Espiritismo não há salvação. Inclusive, o Chico Xavier, ele disse que se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. E, graças a Deus, ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor não há salvação. Palavras do Chico. Instruções dos Espíritos fora da caridade na salvação, Paulo continua nos alertando que os nossos destinos aqui na Terra, como no céu, estão contidos nessa máxima, sempre. E que o Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, pois era o reflexo do mais puro cristianismo. Tendo-a como guia, jamais sairemos do caminho certo. E ele nos pede, né, nos concita a submeter todas as nossas ações ao controle da caridade. E a nossa consciência sempre vai responder. Vai evitar que a gente pratique o mal e vai também nos levar a praticar o bem, porque não basta uma virtude negativa, né? A gente precisa ter uma virtude ativa.
E para fazer o bem, a gente precisa da vontade, sempre da ação da vontade. E para não fazer o mal, às vezes, só a indiferença ou a inércia já são suficientes. E ele termina nos dizendo que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o culto a que pertençam. O Dr. Bezerra de Menezes, ele tem uma passagem que ele fala uma coisa muito importante que eu acho que é super atual para todos nós, que é: o espírita cristão é chamado aos problemas do mundo a fim de ajudar-lhes a solução. Contudo, para atender em semelhante mistério, há que silenciar discórdia e censura, e alongar entendimento e serviço. É por esta razão que, interpretando o conceito salvar, por livrar da ruína, ou preservar do perigo, colocou Allan Kardec no luminoso portal da doutrina espírita a sua legenda inesquecível: fora da caridade não há salvação. Enfim, nesse momento em que a gente está vivendo, tanto no nosso país quanto no mundo, com todo mundo, um tumulto, uma discórdia, uma desunião, cada um falando uma coisa e ninguém se entendendo, poucos se entendendo e muitos só incitando ódio, incitando animosidade. Dr. Bezerra de Menezes, já naquela época, nos dizia que o caminho é esse, o caminho é um só. O caminho é o caminho da concórdia, de não censurar ninguém, de alongar o atendimento, ou seja, que a gente consiga se entender, né, todos nós, como sociedade, como planeta, e com isso trabalhar. O trabalho sempre, o serviço sempre, dentro da caridade, do amor e da justiça. Muito obrigada, com a graça de Deus. Obrigada, minha irmã, pelo seu estudo. Que Deus te abençoe e te ilumine cada vez mais. E agora, então, irmãos, nós vamos passar ao trabalho da irradiação. Neste momento, convidamos a todos a elevar os seus pensamentos e unir os seus corações para que possamos pedir a Deus, nosso Pai maior, por todos aqueles nossos irmãos que se encontram necessitando de auxílio, estejam eles aonde estiverem. Pedimos a Deus que, aonde haja dor e sofrimento, pelos 4 cantos do nosso planeta, que lá se achegue o falangeiro da Casa de Francisco, levando força, levando coragem, levando fé, levando esperança, levando consolo. Pai querido, lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade, nos fortaleça na nossa fé, nos reequilibre neste momento tão delicado pelo qual estamos passando. Que cada um de nós, nesse instante, seja socorrido nas suas necessidades espirituais e corporais. Jesus, Mestre amado, que a tua paz, a tua luz e a tua infinita misericórdia possa nos envolver a todos nesse momento. Todos nós que estamos participando dessa reunião virtual. Pai querido, abraçai todos os nossos irmãos necessitados. Dê a cada um deles a força para vencer as vicissitudes do caminho, para que consigam, pouco a pouco, se reformar e caminhar cada dia mais um pouquinho para a frente e para o alto. Misericórdia, Pai. Ajudai o nosso planeta, ajudai toda a humanidade. Com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula. E agora, então, pedimos à nossa irmã que faça a leitura do boletim da nossa casa. Não sei se é a Lúcia. Boa noite, meus irmãos. Campanha para o Dia das Crianças. Colabore com qualquer valor, depositando em uma das contas da Congregação Espírita Francisco de Paula, disponíveis em nosso site. Envie foto do comprovante para o WhatsApp 997
866525. Lar de Francisco. Estamos aceitando doação de fraldas G, EG e XG da Big Frau. Roupa íntima G e EG, feminina e masculina. Luvas látex M e G. Esparadrapo. Entregas diretamente no lar. Rua Filgueiras Lima, 99, Riachuelo. A congregação continua aberta, trabalhando em nosso benefício. Sessões públicas virtuais. Terças-feiras, às 20 horas, pelo Google Meet. Quarta-feira, às 10 e às 20 horas, pelo aplicativo Zoom. Sexta-feira, às 15 horas, pelo WhatsApp. Sexta-feira, às 20 horas, pelo aplicativo Zoom. Domingo, às 15h30, pelo YouTube. O link convite para as reuniões online será divulgado nos grupos de WhatsApp e no site da congregação. Observação: as palestras pela internet são gravadas. É importante manter o microfone desligado para não interferir na transmissão. As sessões virtuais exigem de nós o mesmo comportamento que observamos nas sessões presenciais: silêncio e concentração. Evitar conversas ou manter outras atividades paralelas. Usar roupas adequadas. Evitar comer durante a sessão. Se precisar se levantar, desligue a câmera. No site da congregação, www.cefp.org.br, encontramos Prece pela Humanidade, diariamente às 21h30, em sua residência, leia uma página do Evangelho. Do Evangelho segundo o Espiritismo, e faça conosco uma prece em favor da humanidade. Caso queira, envie o nome das pessoas para as quais deseja solicitar irradiação. No site, selecione pandemia/irradiação e prece, a prece à distância, e clique no link para acessar o formulário de irradiação para inclusão dos nomes. Prece pelos desencarnados. Todas as segundas-feiras, às 18h30. Os benfeitores espirituais irão prover o auxílio necessário aos nossos irmãos. Basta incluir o nome do ente querido. Lembramos que a prece deve ser dirigida a Deus ou a Jesus, jamais invocando o irmão desencarnado. O formulário se encontra no mesmo local da prece pela humanidade. Palestras virtuais, todas as terças, quartas e sábados, na aba divulgação/CEFP no YouTube. Jornal A Caridade, disponível em versão digital todos os meses no site. Acesse pela aba divulgação/Jornal A Caridade. Estudos doutrinários. Escreva-se através do e-mail contato@cefp.org.br, informando o nome completo, telefone, WhatsApp e curso desejado. Relação de cursos realizados no jornal A Caridade. Atendimento fraterno. Aqueles que desejarem podem acessar o site do espiritismo.net para o acolhimento fraterno. Clique no link existente no site da congregação ou acesse www.espiritismo.net. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, estamos agora em franca campanha pela Festa das Crianças. Quem puder colaborar, seja bem-vindo. Obrigada, minha irmã. E agora, então, estamos chegando ao final da nossa reunião. Vamos agradecer a Deus pelo muito que recebemos. Então, vamos acompanhar a prece de encerramento e agradecimento que será feita pela irmã Rosa. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Senhor, ao término desse trabalhinho tão singelo, mas com todo o nosso coração,
nós só podemos agradecer, Senhor, pelas lições que aqui tivemos. Agradecemos, Pai, por mais esta oportunidade que a vossa misericórdia nos dá de nos congraçarmos. Agradecemos, Senhor, por tudo. E Jesus, nosso mestre, nosso pastor, nosso guia, governador deste planeta, nós vos rogamos, Jesus, perdoai esta humanidade que por momentos tão dolorosos está passando. E estendei, Jesus, o vosso manto de bênçãos, de luz, de paz, sobre a nossa terra, o nosso orbe, sobre este mundo. Agradecemos pela força, pela coragem que estamos todos nós, neste momento, sentindo. Agradecemos por toda esta misericórdia que penetra as fibras do nosso ser, do nosso coração, do nosso íntimo. E rogamos, Senhor, que possamos estar de novo reunidos na próxima semana para vos louvar, vos pedir e vos agradecer. Jesus amado, só queremos pedir mais uma coisinha. Nesta noite de tanta chuva, Jesus, agasalhai os nossos irmãos que dormem nas ruas. Aquecei-os, Jesus, em corpo e em espírito. E agradecemos, mais uma vez, por tudo aquilo que recebemos na noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Graças a Deus, que Deus nos abençoe a todos. Graças a Deus, e a Francisco de Paula. Boa noite, meus irmãos.